Vamos falar um pouco sobre o complexo de Lisa Simpson. O que é o complexo de Lisa Simpson? Sabe aquela pessoa que fica militando? Tipo assim, a pessoa ela era uma pessoa comum, conversava com as pessoas normalmente, só que depois ela do nada ela vira evangélica, por exemplo, sabe? Aí aconteceu isso comigo recentemente, no qual uma pessoa de infância, assim, amigo e tal, é, foi do nada virou evangélico, casou e tudo mais, e hoje em dia fica falando que aquelas amizades, aquelas pessoas lá, é, não são pessoas que. Porque não fazem parte do contexto social, né? Não se encaixa mais naquele padrão no qual ela está vivendo, né? Que ela agora é evangélica e tudo mais, tem filho e tudo mais. Aí, tipo assim, começa a querer olhar os outros como os pecadores, sabe? Isso é muito comum acontecer dentro das religiões, do qual a pessoa veste um manto sagrado, como se estivesse com um manto sagrado, ela é um intocável e os outros são os que não prestam, os outros são isso, são aquilo. Aí você vai ver aquele cara que comia churrasco, aquela guria que comia churrasco, sei lá o que, do nada se torna vegana e começa a militar contra aqueles que comem churrasco, como se vira mimizenta, sabe? Essa é a verdade, vira mimizento. Então tome muito cuidado com esse tipo de pessoa que tem esse complexo, tem essa síndrome da Lisa Simpson, no qual a pessoa, ela do nada ela se transforma numa Lisa Simpson. E não seja esse tipo de pessoa também. Mais importante do que tomar cuidado com esse tipo de pessoa é você não se tornar esse tipo de pessoa. Você se tornar esse cara tão chato de querer ficar ditando o que as pessoas devem ou não devem fazer da vida delas. Talvez você tá vendo que o cara tá fazendo uma coisa que vai prejudicar a vida dela, aí você poderia falar, pô cara, será que não seria legal você fazer isso, porque, sei lá, talvez você pode se prejudicar e tal. Aí se o cara não quiser te ouvir, você fala, beleza, eu já dei o toque, você já sabe, né, qualquer coisa, precisar de ajuda, tamo aí, mas... enfim, não. Agora chegar naquele cara, não, você não deve fazer isso, que sei lá o que, e começa a militar, né? Começa a querer mostrar a sua visão de mundo. Eu tenho muito medo de me tornar esse tipo de pessoa no meu canal, né? Do qual eu fico falando para as pessoas, é isso, que sei lá o que, e passar minha visão, que nem eu gosto muito, por exemplo, do Vedanta, eu gosto muito de coisas assim, filosofias orientais e tudo mais, eu tenho muito medo de eu ficar falando coisas dos quais. Sabe que você fica se sentindo um cara ou iluminado, ou um cara que passa uma ideia. É muito perigoso pessoas assim. Então não se torne também, tome cuidado para não se tornar esse tipo de pessoa, porque você se torna uma pessoa chata, essa é a verdade. Ninguém quer conviver com esse tipo de pessoa. A pessoa que só vive militando, falando como a pessoa deve viver a vida dela, se aquilo que ela faz é certo ou é errado, e ela fica bostejando o tempo todo na internet. Sabe quando você entra no Twitter, por exemplo, você vai ver cheio de pessoas assim, que parece que são especialistas de tudo, né? Ela é especialista em finanças, é especialista em filosofia, é especialista em relacionamentos, é especialista em um monte de coisa. Aí você vai ver um cara que mora com os pais, que não tem autonomia de nada, é um cara que não consegue fazer nada sozinho, não tem capacidade de fazer nada além do que lhe é permitido, né? Ele não consegue, ele não tem capacidade, simples assim. Então tome cuidado para não se tornar esse tipo de pessoa, porque você pode sofrer muito no futuro, né? E esse tipo de pessoa, eles nunca percebem que eles se tornaram esse tipo de pessoa, né? Ficou meio, sei lá, meio redundante isso. Esse tipo de pessoa não percebe, né, que eles se tornaram isso. Se eles conseguissem... É muito engraçado que muitas vezes eu faço um vídeo, quando eu vou ver o meu vídeo eu falo, credo, mano, que porcaria. Que vídeo ruim, ficou péssimo. Se esses caras eles pudessem se gravar, sabe? Gravar ele em terceira pessoa e assistir o filme dele, da vida dele, ele ia ver o quão zoado o quão zoado eles se tornaram, né? Se eles tivessem essa capacidade de autorreflexão, de poder enxergar as suas falas, poder enxergar os seus gestos, os seus comportamentos, ele ia ver o quão ridículo ele se tornou. Mas muitas vezes essas pessoas elas não têm um nível de consciência para perceber que se tornaram esse tipo de pessoa. Então, uma das técnicas simples que eu gosto pra caramba e que eu indico aqui é você
fazer um olhar de fora ou de cima, sei lá, você queira dar o nome, sei lá, você escolha o nome, no qual você, quando você vai deitar, tente rever tudo que você fez durante o dia e tente enxergar como um filme mesmo, sabe? Como um filme, vê se aquele filme é emocionante, se aquele filme é interessante, se aquele filme... como aquele protagonista está agindo, sabe? Você vai falar, caralho, que protagonista cuzão do caralho, olha o que ele fez, olha que protagonista babaca do caralho. Mano, eu não gostei desse protagonista aí, não. Mó xarope, e é você mesmo, né? Aí começa a brincar com isso. Aí você fala, caramba, que ele mandou bem, ó, cara... Assim como você gosta de certos avatares, né, de certos personagens que você admira na televisão, no cinema ou algo do tipo, faça isso com a sua vida também. Comece a admirar alguns aspectos e comece a repudiar outros aspectos da sua vida. Porque muitas vezes talvez você não tenha essa consciência de que você o tempo todo está fazendo cagada, sabe? De que você está fazendo coisas das quais você acha que aquilo é foda pra caralho, mas quem tá olhando de fora consegue ver que aquilo que você tá fazendo é um bagulho zoado, sabe? Que você é um cuzão. E assim... É igual aquela pessoa que se acha bonito, olha no espelho e ela vê uma imagem do qual a outra pessoa que tá olhando fala, caralho, aquele cara é zoado, aquele cara é feio, aquele cara ali é estranho. Mas o cara, ele se acha bonito, porque ele não consegue ter uma perspectiva maior, ele não consegue enxergar o todo, né, o contexto, as pessoas que estão à volta e tudo mais. É tipo isso, mais ou menos isso, né? Então, tome muito cuidado para não se tornar a Lisa Simpson. Ter a síndrome da Lisa Simpson, no qual você fica militando, fica dizendo o que é certo, o que é errado, fica bostejando na internet falando que deve fazer isso, não deve fazer aquilo. E se for fazer, faça numa forma de, sei lá, talvez, olha, seria interessante, olha essa ideia como é interessante, ó. Vamos analisar ela, vamos analisar junto, em vez de você falar, ó, é assim, assado. Não, coloca na mesa as ideias, coloca ali, ó, parece interessante isso aqui, não é? Aí a pessoa que tá ouvindo vai falar, caralho, que da hora, gostei disso. Aí a pessoa pode olhar e falar, ah, não gostei não, achei zoado. Mas ela vai ver que você não tá sendo aquela pessoa que tá impondo, sabe? Você não tá sendo aquela pessoa que tá jogando abrindo a boca dela e colocando pra ela engolir a força, né? Tipo, engole aqui essas ideias. Não. Você simplesmente coloca na mesa e fala, ó, eu achei legal essa perspectiva, vê se é legal. Se não for, fale por que você achou que não é legal, me mostre o seu ponto de vista, porque eu quero aprender também. Mas as pessoas não têm essa capacidade, essa humildade, né, de tentar enxergar numa perspectiva de fora, né. Não, elas querem passar a visão de que elas têm a ideia certa de alguma coisa, ela é especialista em alguma coisa, as outras pessoas não são. Então tome muito cuidado com esse comportamento. Isso pode te ajudar pra caramba na sua vida. Pode ter certeza disso, que isso vai te ajudar pra caramba na sua vida. Então, essa é a mensagem que eu deixei nesse vídeo. Espero que tenha curtido. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com aquele que gostaria de receber essa mensagem. Tamo junto e até a próxima.